Eu me recuso veementemente a começar um podcast dizendo coisas como fala aí, galera. As pessoas ouvem um podcast para ouvir e as pessoas falam fala aí, galera, como uma forma de poder falar oi para as pessoas. Então, simplesmente falaremos oi, bem-vindos ou bem-vindas ao Ataque, o nosso podcast de política de esquerda e cultura pop em geral, ou cultura nerd em geral. Então, essa noite nós iniciaremos falando com uma pergunta se videogame é revolução. A revolução marxista, a revolução mais clássica, de certa forma. Nós vamos pensar como é que o videogame pode desempenhar um papel para poder pensar a reunião de coletivos e poder pensar também uma forma nova de consciência para além do capitalismo. Para me ajudar nessa pequena questão, né, bastante fácil e básica, temos aqui três pessoas fantásticas e fabulosas. Primeiro, Carol Steri, que blogou sobre gênero e videogame no já clássico Derrubando o Patriarcado um Servidor por Vez, e hoje pensa tecnologia e sociedade no computador. Oi, Carol. Olá, Carol Stari, não Stary. Steri. Vamos lá, próximo a Carol gente Steri. acerta. Carol Steri. Quer que eu Isso. repita? Não Foi. vamos repetir. Stari. Além da Carol, temos a Bruna Dias também, que é a única pessoa que a gente está falando que é uma artista séria aqui, formada em artes plásticas, e que brinca de fazer uns joguinhos de vez em quando. Oi, Bruna. Oi. E também o Pedro Paiva, que também gosta de fazer joguinhos, é professor e odeia Playstations no Mais Ódio, Menos Playstation. Oi, Pedro. Oi, mas eu tenho um PlayStation. Tem um Playstation. Tenho um PlayStation. Revelações já do começo. Começamos bem. Dessa fala. Pois bem, então, para a gente poder começar a pensar se videogame é revolução, eu vou fazer uma pequena pergunta um pouco maior e me alongar um pouco mais para poder pensar o que é revolução, o que é política de esquerda e o que o videogame tem nos proposto e nos colocado, por enquanto. Bom, inicialmente eu penso no que nos diz Leandro Carnal. Leandro Carnal diz que a direita, enquanto a direita imagina um passado improvável, a esquerda imagina um futuro impossível. Eu gosto dessa definição porque ela leva em consideração uma clara função da utopia dentro desse grande saco de gato que a gente considera como pensamento de esquerda, que a gente sabe que é alguma coisa que hoje deriva muito, principalmente em tempos do PT no poder. Então, a função da utopia seria assumir que a gente sabe que um mundo sem exploração e opressão pode ser impossível a curto prazo, mas que preparar esse mundo, planejar esse mundo e imaginar e lutar por esse mundo é vital para que a gente possa alcançar a sociedade mais justa e menos violenta para todos os seres humanos. Então, o que seria um mundo melhor é algo relativamente estável e é algo que acaba unindo e atando assim uns laços bem frágeis que a gente tem como pessoas que se consideram como um pensamento de esquerda. Mas a discussão de como chegar nesse outro mundo, nesse futuro impossível, é o que acaba sendo bastante difícil e sendo esse campo de batalha pulsante, múltiplo, contraditório e nessas nossas eras do textão político no Facebook, quase onipresente, aonde em qualquer pegadinha de celular a gente acaba vendo todas as diferenças que a gente tem enquanto política de esquerda. Claro que quando a gente fala de esquerda, a gente tem que rever a visão do Marx. Né? O Marx ele é o ponto principal e onde nasce um pouco o que a gente chama de política de esquerda. E pensar, então, de que maneira se constitui o pensamento de utopia para ele. Então, se para Marx as relações econômicas de produção são o que definem os rumos da sociedade, que é o que ele chamou de base, essas relações de... Bom, para não dizer que não falei de Marx, então, a visão marxista da utopia é muito clara e muito clássica, e foi o que começou o que a gente chama hoje de pensamento de esquerda. Então, se para Marx Marx é o meu apelido carinhoso para Marx, as relações econômicas da produção são o que define os rumos da sociedade, ele chamou isso de base, a exploração e a opressão se dão sempre entre duas classes, que são, como a gente sabe, a classe burguesa e o proletariado. A classe burguesa seria aquela que tem os meios de produção e que institui a lógica do capital, enquanto a classe proletária é aquela que não tem os meios de produção e é a classe que vende a sua força de trabalho a um custo determinado pela classe burguesa.
A classe trabalhadora, então, ela é alienada do seu trabalho, ou seja, ela não tem o acesso a ele e tem acesso apenas a uma pequena parte disso que é dado pela classe burguesa. Então, para Marx, a única forma de acabar com esse arranjo seria potencializar a classe trabalhadora enquanto coletividade. A questão da coletividade é central para Marx. É impossível pensar uma revolução de pessoas únicas, né? Então tem que ser uma relação de coletividade e que essa coletividade possa se conscientizar, criar uma consciência de classe, compreendendo que é injusta essa relação. Esse é o conceito de revolução para o Marx. É uma tomada consciência coletiva de classe, alcançando um novo status dentro da estrutura econômica que é de direito, para que então essas pessoas possam tomar os meios de produção. Mas até essa passagem, essa tomada de meio de produção é uma passagem para o Marx, porque isso é um primeiro passo para o que ele chama de emancipação humana, que é o fim de toda a exploração do homem pelo homem. Então, depois que os meios de produção são tomados pelos proletários, o que ele chama de ditadura do proletariado, acontece uma tomada de consciência ainda maior, e então vão extinguindo várias outras lutas de classe até chegar à emancipação humana. A possibilidade dessa emancipação, ou seja, a continuação de uma consciência de classe cada vez maior, é o que se chama de socialismo real. Então, além do rompimento econômico com o sistema capitalista burguês, é necessário um rompimento com uma cadeia de ideias mantidas para que continue essa base econômica, que é o que se chama comumente de ideologia. Então, é interessante que para alguns autores como Adorno, por exemplo, e a teoria crítica clássica, os produtos culturais, então as músicas, os filmes, os vídeos, a literatura, se separavam entre a verdadeira arte, que na maioria das vezes é uma arte do século XVIII e XIX, que então oferecia uma maior flexibilidade de significados, que as pessoas podiam construir uma crítica da ideologia ouvindo essas músicas ou lendo essas peças de literatura, e os produtos do que ele chamou de indústria cultural, pensando principalmente Hollywood, que então produziam umas narrativas alienantes e singulares, que impossibilitariam a classe operária de construir uma consciência, oferecendo-se então ou como escapismo ou como uma forma de manter a ideologia do regime burguês. Embora essa perspectiva da Adorno, e hoje a gente reconheça ela, muitos autores reconheçam ela, como essencialista, não dá para negar que se nós formos pegar filmes, blockbuster, literatura best-seller e música pop de hoje, ela é centrada em algumas ideias individualistas de riqueza, de poder, da onipotência do indivíduo, né? Porque se tu não consegue prosperar é porque tu não tentou o suficiente, ou porque tu não tentou da forma certa, mas é porque tu não conseguiu, e da dinâmica do eu contra o mundo. Ou seja, são ideais ligados, obviamente, ao liberalismo e mantêm esse status quo do que a gente chama hoje de capitalismo tardio. Quando a gente começa a pensar videogame, toda essa ideia da indústria cultural vem muito forte à tona. Porque os videogames são jogos, ou seja, são narrativas baseadas em regras e grande parte na dinâmica de superar desafios e ganhar o jogo. E a indústria mainstream do videogame acaba por se centrar em ideais libertários capitalistas burgueses, que é a glorificação da guerra e da violência, um protagonista solitário que consegue tudo sozinho, ou em casos de jogos online de pequenos grupos que dominam uns aos outros e acumulam riquezas e poder. Além disso, quando a gente observa uma esfera laboral da indústria dos jogos, como eles são feitos, a gente parece que entra numa máquina do tempo do século XIX. Rotinas extenuantes, prazos de trabalhos mínimos e um horário de trabalho de 10 a 12 horas diárias, além de condição de vida e alimentação muito pobres. Assim, hoje, embora a gente veja isso, as coisas têm novos nomes. A exploração hoje chama-se de crunch time, e ideologia a gente dá o nome de esse é o sonho da minha vida, de fazer jogos. Inclusive, quando a gente fala de potencial transformativo dos videogames, quando a gente lê isso em poucas fontes, de que forma os videogames podem transformar a realidade social, os temas são sempre umas questões muito pequenas e muito fechadas em si. Muitas vezes a ver com a potencialização das performances ligadas ao próprio mundo do trabalho. Então, o videogame melhora a coordenação motora, o videogame melhora a tolerância à frustração, o videogame faz com que os cirurgiões fiquem melhores e mais rápidos, e principalmente que o videogame pode nos fazer mais felizes. Questionar a felicidade é alguma coisa que criticamente hoje a gente tem que fazer, porque
a pergunta o que nos faz feliz é uma pergunta que a grande maioria hoje das pesquisas sobre o videogame faz. Um dos exemplos que eu acho mais interessantes e recentes é o livro Reality's Broken, ou A Realidade em um Jogo, ele foi publicado no Brasil, da Jane McGonigal. A Jane McGonigal, ela acaba definindo felicidade simplesmente como uma maneira na qual a gente pode se manter entretido, mas ao mesmo tempo produtivo. Embora ela faça uma alusão de que a gente pode sim mudar o mundo e consertar o mundo como a gente conserta os mundos virtuais, e a gente tem que fazer isso parecendo muito divertido, essa própria ideia de mudar o mundo da McGonigal não parece muito transformadora se a gente for pegar a Revolução em Marx. A própria visão de coletivo dela é muito mais próxima a equipes criativas concentradas em resolução de problemas, como se fosse um grupo focal de publicitários, uma consultoria de agentes organizacionais ou uma equipe da SWAT, do que um conceito de classes exploradas ou como fazer para que essas classes possam tomar uma consciência. Esse coletivo que pode resolver os problemas do mundo não pensa como esses problemas acabaram se desenvolvendo ou que outros coletivos ganham com a manutenção desses problemas no mundo. Então, a revolução dos videogames não parece uma questão clássica do marxismo de como vamos fazer para acabar com a exploração simbólica material de classe e alcançar a emancipação humana. Mas ela parece muito mais como é que a gente pode viver a nossa vida cotidiana como se fosse um grande comercial de cigarro dos anos 90. Embora a gente consiga ver a ascensão dos videogames independentes hoje, né, tendo focos em experiências que não seja simplesmente a fuga do mundo real, ou a pura diversão, ou uma melhoria de performance humana, até onde a gente pode pensar realmente em uma ascensão? A gente pensava em jogos indie alguns anos atrás como possíveis para poder pensar essa ascensão. Mas hoje ele passou de uma questão mais humana e pessoal de produção para se tornar outro gênero de videogames como FPS ou como simplesmente jogos online. Porque ele foi patenteado e capturado pelas grandes produtoras ou ainda por uma comunidade que é muito hostil e muito tóxica, fazendo com que muitos dos desenvolvedores desistam ou então simplesmente comecem a trabalhar em grandes equipes. E mesmo algumas cenas independentes, como a cena queer da Bahia de São Francisco, que é uma cena independente bastante influente, a gente começa a notar que plataformas de incentivo como o Patreon ou como o Gamer Pride da Intel, que é um patrocínio institucional independente, tem desunido essas comunidades e colocado produtores e produtoras individuais contra outros produtores e produtoras individuais, correndo por pequenos patrocínios a seus trabalhos para poder viver deles. Anatropy disse alguma questão muito interessante, acabou denunciando que jogos pessoais sobre as populações vulneráveis, como mulheres, LGBT ou outras minorias étnicas, estão sendo utilizados muito mais como um capital cultural para pessoas de esquerda, um fenômeno que é muito próximo da tokenização, ou seja, agora joguei um jogo, sei como todas as pessoas transexuais se sentem na vida, do que simplesmente pensando isso para ferramentas de mudança social. Isso tem barrado mudanças sociais, porque ele é simplesmente adquirido como uma questão de capital cultural. Então, pensando tudo isso, a minha pergunta é poder pensar se a gente pode realmente tomar para comunidades autônomas essa questão do videogame que tem sido pensado, projetado e planejado para uma manutenção da lógica de produção, consumo e identificação vigente. Eu gosto muito da frase da Audre Lorde, que disse que as ferramentas do mestre nunca vão desmantelar a casa grande. Elas podem nos permitir temporariamente vencê-la em seu próprio jogo, mas elas nunca nos permitirão trazer à tona uma mudança genuína. Será que com os nossos pixels e mecânicas a gente pode realmente pensar um futuro, continuar pensando essa nossa utopia e futuro impossível como pensadores, enfim, pelo menos pessoas interessadas em pensar a esquerda que nós somos? Então, afinal de contas, o videogame é revolução. Videogame é revolução, né? Essa é uma pergunta que ela é provocativa e que a gente, é claro que não vai responder com sim ou não. E talvez ela seja, dessa forma, impossível de responder, né? A gente teria que pegar ela e formular outras perguntas
mais complexas, né? Então eu vou começar substituindo ela pela pergunta de que maneiras o videogame pode ser revolucionário. E eu percebo duas tendências, né? O videogame como propaganda e o videogame como vanguarda. E aí eu pego esses temas muito da história da arte, né? Eu pego emprestado e eu não acho que videogame seja arte, ou deva ser considerado arte, mas eu vou usar esses instrumentos teóricos da arte, né? E também fazer as analogias com a história da arte, porque eu acho que tudo isso está inserido num campo maior, que é o estudo da imagem. Né? Então, quando eu falo de videogame como arte, eu uso a arte para explicar o videogame. É uma aproximação, né? Não é uma definição dura, assim. E está muito longe das minhas estratégias também atribuir valor ao videogame através da elevação do videogame, a esfera da arte, né? Mas acho que isso até daria tópico para um outro podcast. Então, essa disputa entre propaganda e vanguarda foi uma disputa moderna importante, né? A gente pode dizer hoje que talvez a vanguarda venceu a propaganda, né? Simplesmente porque ainda existe um mercado de arte burguesa que ignora ou que torna publicitário o discurso das obras de arte, ou seja, não interessa tanto o que a imagem diz, mas sim quem está falando, de onde está falando, por quanto está falando, quem são aqueles que estão ouvindo. É. Então, a arte de propaganda está dando uma definição flexível, né? A arte de propaganda ou arte engajada, como a gente quiser chamar, ela tinha ou ela tem, em geral, a função de convocar, comunicar ou educar o povo, né? O assunto, então, é importante. Ela é uma obra pública, ela sugere coisas para o povo, né? Espera que o povo faça alguma coisa, que se organize coletivamente, né? Buscando lá, né, o que o Lucas nos trouxe do Marx, e que acredita nessa categoria de povo e também no artista como um profissional e principalmente um profissional com responsabilidades pedagógicas, né? A arte de vanguarda, ela é autocrítica, ela se preocupa, digamos que com a saúde do meio, né? Ela quer transformar a linguagem e o campo social da arte sem necessariamente atingir a sociedade ou se relacionar com uma revolução social. Se essa revolução social ela se comunica com a vanguarda, é numa relação de exterioridade, né? Inclusive, a vanguarda ela pode ser conservadora do ponto de vista social. Ela quer evitar a atrofia do meio, né? Então ela oscila entre a ultra especialização e um niilismo que quer suprimir as categorias de arte e artista. Então parece esquemático demais separar essas duas categorias. Na verdade, eu não levo elas tão a sério, né? Mas eu acho que são úteis e eu prefiro que elas sejam tratadas como formas maleáveis, principalmente porque elas são mesmo, né? E a mesma imagem pode ser obra de propaganda política e, ao mesmo tempo, pode ser uma experimentação estética de vanguarda. Então, a gente pode pensar nessas duas tendências mais como as potências revolucionárias da imagem, né? E o videogame como imagem. Como duas vontades de revolução. O videogame, né? O videogame que quer um mundo melhor e o videogame que quer um videogame melhor, né? Mas também existe o videogame que não passa por essas vontades, né? Que seria o videogame reacionário, o videogame conservador, que não quer que sejam deformadas as estruturas que mantêm os capitais acumulando nos mesmos lugares, que não quer interferir nesses fluxos de circulação dos capitais, e que é indiferente à situação porque está sendo beneficiado por ela, ou simplesmente vê o videogame como um entretenimento, um afago, um colinho de mãe, né? Assim. E tem um medo irracional que ele deixe de ser isso, né? Então, o videogame, ele se torna revolucionário também quando se opõe ou desafia essa visão infantilizada do videogame, ou obstrui de alguma maneira esse uso do videogame, né? Ou tenta construir novas relações de poder mais autocríticas dentro do videogame. Já dá para dizer, então, que a gente chega numa terceira potência revolucionária do videogame, né? Então, a gente tem o videogame como propaganda, o videogame como vanguarda, e o videogame como contracultura, que não tem necessariamente a mesma preocupação linguística e imagética da vanguarda, e pode muito bem ser contracultural por acidente, né? Porque contraria o mainstream de alguma forma, mas não tem o que seria na vanguarda algo mais planejado, né?
E além da reação do videogame entretenimentista, né, que é aquele do colinho, existe uma resistência da esquerda mais ortodoxa em incluir o videogame como assunto da revolução, porque existem formas canônicas de disputa política, né, que estão relacionadas à esfera pública, e liberam o militante para chafurdar na esfera privada em todos os guilty pleasures possíveis, né? Então o videogame estaria aí dentro. O videogame e política, então, aí não se misturam, né? Para esse militante ortodoxo. Assim como não se misturam pro gamer do colinho, né, embora as motivações dos dois sejam diferentes. Assim como as questões de gênero são constantemente uma segunda preocupação, né? E é muito significativo que o videogame à esquerda seja impensável sem as questões de gênero. Eu acho que esse é uma das principais preocupações do videogame à esquerda, né? A questão do gênero. Só a gente vê a importância das mulheres trans no videogame independente, né? O Lucas estava falando da cena queer. E é provável que para muitas delas a participação nos protestos públicos considerados a manifestação política verdadeira esteja dificultada por estruturas de poder, né, que não estão submetidas a uma autocrítica, porque afinal não é a primeira preocupação, né, o gênero. É um capital de importância inferior, né, para essa ortodoxia. Então eu acho que a gente pode pensar numa quarta potência revolucionária, né, considerando o videogame como parte de uma autocrítica da esquerda, ou melhor, né, eu acho até que o videogame como uma contracultura que vem de dentro da esquerda, né? Ou seja, a contracultura se dividiria, né, entre essas duas frentes, a contracultura como autocrítica de esquerda e uma contracultura que se opõe à direita do videogame, né? Então acho que é isso, propaganda, vanguarda e contracultura, né? 3 potências ou vontades de revolução. E acho que é por aí, eu fecho aqui a minha contribuição por enquanto. Bom, que bom que você falou antes. Eu acho que a minha fala tem muito a ver, na verdade. Você tocou em várias coisas, especialmente propaganda e vanguarda, que, bom, eu pensei bastante sobre elas. Bom, pera, agora eu tô um pouco confusa. Foi muito... Não sei, tá sendo tudo muito bom. Eu vou começar do jeito que eu tinha planejado, talvez as coisas fiquem um pouco tortas. Bom, eu tive a chance e a sorte de encontrar um artigo essa semana. É um artigo em inglês e, na verdade, é um artigo sobre crítica de arte, é uma coisa bem específica. E o que eu vou fazer é apresentar um resumo sobre uma primeira parte do artigo que traz coisas que eu achei bem relevantes aqui para a discussão. E eu não sei falar o nome do cara que escreveu, eu não sei se é Boris Groys, Boris Groa ou qualquer coisa desse tipo, mas a gente põe o nome aí. E ele é um crítico de arte, um teórico de comunicação e mídia e filósofo. Dá aula em vários lugares, enfim, é um cara espertão aí do rolê contemporâneo. E meio indo aí na onda do Pedro, para pensar se o videogame é revolução ou se o videogame é revolucionário, né? Primeiro, eu acho que de novo, indo na do Pedro, eu respondo que eu acho que ele tem potencial revolucionário. Se ele é ou não, são outros 500, né? Mas eu consigo identificar ali, é isso, coisas que a gente pode explorar, enfim, vendo que dá, porque afinal é tudo que a gente pode fazer, né? E, bom, eu também penso em formular outras perguntas, né? E que também vão muito de encontro ao que o Pedro falou, né? Que é de que maneira, como que a gente chega nesse potencial, como é que a gente aproveita isso, enfim, o que ele é, né? E, na verdade, quem formula as perguntas é esse cara aqui, o autor do texto. Eu vou só, enfim, passar meio esse artigo todo enxugado para vocês. Bom, o artigo em questão, ele chama A Verdade da Arte, é bem pretensioso e tudo mais. E a pergunta central do artigo é se a arte é capaz de ser um meio da verdade, se ela é capaz de transmitir verdade, né? E, bom, ele diz que se a arte não é capaz de ser um meio da verdade, é só uma questão de gosto. E se ela passa a ser uma questão de gosto, ela passa a ser design, né? Ela deixa de ser arte porque ela não tem mais independência, ela não tem potência, ela não tem poder, né? Eu acho que isso tem bastante a ver com o lance que o Lucas trouxe do Adorno, né? Do produto, né? Das narrativas alienantes e singulares, que é isso, não levam a gente para lugar nenhum, que pra gente aqui falando de potencial revolucionário não são interessantes. E a verdadeira arte do Adorno, que eu acho bem presunçoso e nem necessariamente concordo, mas aqui eu vou colocar como arte, simplesmente,
que esse cara do artigo diz que a arte você aceita, né? Enquanto o produto você tem essa chance de escolher, ou seja, você pode gostar ou não, a arte você aceita porque ela traz uma verdade maior, né? E é óbvio que eu tô falando de arte, e por arte eu quero dizer videogame, né? Também é uma questão que eu acho que não vale a pena discutir agora, porque, enfim, a gente teria que responder perguntas muito maiores que eu não tô preparada para responder. Então eu já parto desse ponto pacífico que sim, videogame é arte, ou pelo menos aqui, como o Pedro fez, eu vou usar dos mesmos recursos para tratar dele, né? O recurso da crítica e da própria história da arte e tudo mais. E bom, dessa primeira pergunta, onde ele mais ou menos tenta traçar uma linha entre o que é produto e o que é arte, ou o que é design e o que é arte, né? Que equivale aí ao que Adorno fez, ele passa para uma outra pergunta, que é: até onde os indivíduos podem esperar ou acreditar que eles podem mudar ou revolucionar, como a gente coloca aqui, o mundo onde eles vivem, né? Porque ele contextualiza o mundo de agora, o contemporâneo, o pós-moderno, o hipermoderno, sei lá, onde a gente vive, como um lugar onde a gente é fagocitado pelo coletivo, né? Então que a gente não tem espaço para experimentar as ações individuais, né? As possibilidades e limitações disso. Que tudo é meio que incorporado pelo Estado, ou por partidos políticos, ou corporações, ou grandes empresas de videogame, ou comunidades científicas, ou sei lá o que, né? Então, sobra muito pouco escopo para o indivíduo, né? E não para pensar nisso de um jeito completamente liberal, do tipo, nossa, eu vou fazer a minha revolução pessoal, não é isso, né? Mas de que a gente precisa ter algum espaço para além disso, porque senão a gente nunca corre riscos, e aí cadê o potencial transformador disso e tudo mais, né? Então, dessa pergunta do que é até onde a gente pode sonhar ou esperar transformar alguma coisa, ele parte para uma outra. Até que ponto a arte ou o videogame é capaz de influenciar o mundo onde a gente vive? E aí a coisa começa a ficar interessante. Ele divide isso em duas respostas, basicamente. A primeira é daquela arte que a gente conhece meio que como uma experiência religiosa, né? Que é a arte que captura a imaginação e muda a consciência das pessoas. Então é aquela coisa que vai conversar com a sua alma, que, enfim, vai te fazer sentir, que vai te transformar. E a partir do momento que aquilo transforma a sua consciência, você transforma o mundo, porque se sua consciência é outra, você automaticamente transforma o mundo onde você vive, né? É a tomada de consciência, é esse tipo de coisa. E que para esse tipo de arte se dá através de uma mensagem, né? É a arte da mensagem, e ela depende necessariamente de linguagem. E aí a gente começa a ter um impasse, porque então o artista ou a pessoa que faz videogame, ele precisa ter uma linguagem em comum com o receptor, né? Com o público, com a audiência. E o que acontece é que no mundo moderno, e aí isso foi Hegel no começo do século XIX, diagnosticou a nossa, sei lá, a perda dessa verdade da arte, né? Porque ele diagnosticou que a gente já não tinha uma linguagem comum entre o artista e o público, né? Porque no momento em que o mundo se torna moderno e a gente passa a valorizar a ciência e a razão, a gente perde com aquela fé na corporificação, nas divindades visíveis, esse tipo de coisa, e aí a linguagem se perde. E aí o que você faz se é isso, né? A arte se perde, você não consegue mais comunicar, você não consegue mais atingir ninguém. E aí nesse momento a gente vê surgir justamente a arte política, ou a propaganda, né? Que é o que o Pedro trouxe. E aí rola um outro impasse, porque além do lance da linguagem, para a propaganda funcionar, para a propaganda aqui, a propaganda política funcionar, o público precisa gostar. Ela só vai funcionar se o público gostar, se sentir atraído por aquilo, né? E aí a gente começa a entrar no problema da vanguarda, porque as coisas que a gente gosta não são necessariamente as coisas que têm potencial transformador ou revolucionário, né? Na verdade, a vanguarda coloca que justamente, se as pessoas gostam é porque aquilo não é bom o suficiente, que aquilo não é revolucionário, que aquilo não é transformador, porque a vanguarda está ali para ser reconhecida não enquanto ela está ativa, mas no momento após, né? Se ela é reconhecida naquele momento, é isso, porque ela não é vanguarda de verdade, porque se as pessoas entenderam, é porque eles não são tão inovadores e avant-garde assim, né? E, bom, então, aí se tem mais um impasse de que a propaganda, ela não só cai nessa coisa do público gostar, e se o público gosta, você cai de novo naquele lance do Adorno, que é da narrativa alienante, singular,
bom, isso não é arte e não é transformador, e então, se a gente está discutindo videogame revolucionário, isso não é revolucionário e não serve pra gente, né? E o autor, inclusive, faz uma pontuação que o Pedro fez, mas vou repetir porque isso é muito importante, que é comum, né, os movimentos políticos progressistas se manterem culturalmente conservadores, né? Então que isso não acompanha. Então é por isso que nesse momento rola essa coisa dessa inimizade, dessa quase boicote das vanguardas, inclusive pelas vanguardas, né? Elas boicotam tudo isso porque elas não têm interesse em transformar nada, elas não têm interesse em justamente transformar consciências ou mandar mensagens ou seja lá o que for, porque é isso, as coisas elas rolam um descompasso, né? E, bom, eu posso falar um pouco mais disso mais pra frente, mas ano passado, na Crypto Rave, que é uma festa, é um evento sobre vigilância, privacidade, cultura hacker, esse tipo de coisa que rola aqui em São Paulo, eu fiz uma fala justamente sobre isso, assim, sobre esse descompasso entre sei lá, a esquerda, né, a política de esquerda, as pessoas que fazem política na esquerda, com o que rola no mundo cultural, né? Com isso, com videogame. Tipo, as pessoas não jogam videogame, elas estão falando ali sobre tecnologia, mas não jogam videogame. Elas não têm uma conta no Facebook, elas não sabem o que é o Tumblr, entende? E assim, como que você vai falar sobre tecnologia se você se mantém longe de tudo isso, né? E aí é bizarro, porque parece que a esquerda tem um ranço de vanguarda também, né? Que ela gosta de se manter ali na vanguarda do pensamento e prefere não conversar com ninguém e manter o fetiche, assim, né? Então é a vanguarda política que também não tá ali fazendo nada. Eu acho que a gente sofre bastante com esse mal. E o videogame específico sofre bastante com isso. Mas aí o que eu realmente queria trazer, agora que a coisa fica boa, é que, bom, as vanguardas admitiam esse lance da gente não ter mais uma linguagem em comum. Então, o que eles faziam, e é a segunda resposta que o autor dá para aquele lance de como a arte ou videogame vai conseguir influenciar o mundo em que a gente vive, é não mais apostar na linguagem, é não mais apostar na mensagem, mas é apostar no meio. Então, o que eles fazem é construir mundos, né? Então, ele não te joga uma mensagem, ele joga você dentro da mensagem, ele joga você dentro do mundo, né? Que foi o que o construtivismo russo fez, Bauhaus e enfim, assim por diante, essas coisas ali de 1920 e etc. E bom, essa coisa de construir mundos, eu acho que tem muito a ver com videogame, né? Justamente a potência que a gente tem, que é de, em vez da gente ter esse... quando a gente pensa em coisas revolucionárias ou em cooptar as pessoas e trazê-las para o nosso lado e tudo mais, de, né, nossa, como é que a gente vai fazer com que essa galera goste da gente para que o nosso discurso seja efetivo e elas, somem. O videogame tem justamente uma outra coisa a ser explorada, que é essa coisa de levar as pessoas para dentro das coisas, né? Para dentro da mensagem. Para que, e é o que o autor aqui defende, a partir do momento que você joga alguém dentro de um novo ambiente, por mais que ela não goste daquilo no momento, não esteja ambientada, ela vai começar a olhar ao redor e aquilo vai passar a fazer sentido, né? Então a transformação da consciência vem de um outro jeito. É especialmente isso que me atrai assim, nessa ideia de que, inclusive quando eu leio a Anna Entropy e toda essa galera que é muito legal do videogame queer e tudo mais, parece, não sei, eu sinto uma coisa muito disso, de cooptação, sabe? Como se a gente tivesse que meio convencer as pessoas e dar um jeitinho de trazê-las pra cá. Não, mas como é que o videogame vai dar um jeito de deixar de ser essa coisinha besta que não diz nada e não diz nada pra ninguém, só quer manter o status quo e tal. Mas talvez a gente esteja pensando tudo errado, assim, que é isso. Talvez seja menos pensar a mensagem e mais pensar nessa inserção das pessoas no nosso meio, que é o videogame, né? E trazê-las lá pra dentro. E agora, a gente, tipo, sacando todo o lance da realidade virtual, acho que isso fica mais forte, aparece mais ainda, mas não que a gente precise desse tipo de recurso também, né? A própria narrativa do videogame ou dos jogos já traz isso pra gente, essa coisa da imersão que é muito poderosa, né? E ele traz uma frase muito legal, um conceito, na verdade, do McLuhan, em que ele diz que os artistas eles saíram da torre de marfim e passaram para a torre de controle, né? Que eu acho que serve muito bem pra gente. Mas é basicamente isso, assim, em vez da gente pensar na tática do videogame revolucionário persuasivo,
a gente pensar no contrário, que eu sei que é difícil, mas pensar na tática da acomodação, né? É isso, trazer as pessoas para dentro e fazer com que elas se ambientem aqui, né? Então você quer as pessoas em ambientes diversos, ótimos, leva elas para dentro de um ambiente diverso, entende? É um pouco isso, assim, enfim. Queria falar um pouco sobre táticas, espero que tenha dado para entender alguma coisa. Bom, eu acho que sei lá, fechando o que vocês falaram, assim, eu acho que o videogame tem esse potencial para ser revolucionário. Eu acho que eu concordo com essa ideia de que é importante trazer as pessoas pro videogame, né? E eu acho que pensar também que é uma coisa coletiva, realmente não depende só de quem produz, mas também que quem se interessa por jogos pense criticamente sobre eles e procurem realmente gerar uma demanda por trabalhos e por produções realmente mais questionadoras, assim. E eu acho que claro que se for esperar pela indústria mainstream e AAA dos games, isso é meio difícil, é muito as mudanças e as coisas diferentes incluídas com maior potencial transformador, o que faça o pessoal gamer pensar mais claramente, assim, se for esperar pela indústria, é realmente mais difícil, assim. Daí a coisa importante da cena independente, que é ainda, como o Lucas disse, já foi meio cooptada, assim, mas é ainda onde tem o potencial de ter coisas diferentes, assim. E eu acho importante um podcast como esse também pensando sair um pouco pensar também, né? Porque a gente pensa muito a cena independente ainda em termos do pessoal lá de São Francisco, do pessoal queer e tal, e trazer uma reflexão mais crítica sobre o videogame para cá, agora que a gente tem uma cena com um pouco mais de movimento, é importante, assim, porque eu ainda vejo a cena independente muito voltada a essa coisa mais querendo ser indústria, pelo menos a impressão que eu tenho, assim, do que é produzido aqui em maior parte do que é produzido aqui. E, bom, é isso, assim, eu não tenho nada tão incrível para trazer no momento quanto vocês trouxeram, mas é isso. Eu tenho alguns pontos interessantes que eu gostei da fala de vocês. Eu tenho algumas questões, na realidade, para fazer. Acho que a gente tem que pensar um pouco também que dinâmica que a gente vai fazer agora. A gente vai conversar sobre textos de um de outro, se a gente vai começar a jogar as coisas meio pra cima e conversar mesmo. Eu acho que jogar pra cima, cara. Eu acho. Tira o pé do chão, então. Vamos lá. Primeiro, eu gostei de uma coisa que o Pedro falou, acho fantástica, e que a Carol falou um pouco também. O quanto que a esquerda é conservadora demais no que consome enquanto produção cultural. E eu acho que isso é interessante de pensar, porque eu tenho visto, pelo menos, né, o quanto que a utopia da esquerda clássica e a utopia da direita liberal tem ficado muito parecida uma com a outra, só mudam alguns elementos. A esquerda clássica diz que, bom, quando a revolução estourar, todas as problemáticas vão se resolver. As problemáticas de gênero, as problemáticas de raça, as problemáticas de sexualidade, vão tudo se resolver. Assim, o dia seguinte da revolução, vai ser uma beleza, vai ter uma suruba muito louca da classe trabalhadora e as coisas vão ser muito bacanas. Parece que a direita liberal tem vindo com o mesmo discurso em relação ao fim do Estado. Então, eu acho interessante a gente ver isso, quanto que existem muitas questões muito parecidas com um e com o outro,
E será que isso teria a ver realmente com a forma como esses movimentos pensam as culturas? Esses movimentos pensam de que maneira a cultura influencia e constrói essa visão de utopia? Acho que é legal jogar isso, assim, pensar, bom, por que esses movimentos teoricamente tão diferentes ficam tão próximos quando a gente fala de videogame? Não só de videogame, mas um pouco de tecnologia também. Né? Porque eu estava pensando no que a Carol falou, dessa galera que fica falando mal de tecnologia sem jogar videogame. E eu me lembrei do... Agora eu não vou lembrar o nome do autor de ficção científica, que escreveu I Have No Mouth and I Must Scream. É o Harlan Ellison. O Harlan Ellison é muito interessante ver o quanto que a tecnologia tem um papel na escrita dele, de ficção científica, como alguma coisa sempre monstruosa. E ele odeia tecnologia. Ele é um cara que até hoje escreve na máquina de escrever. Então, o quanto que essas pessoas de esquerda não se mantêm longe das tecnologias como ferramenta, exatamente para poder construir nessas ferramentas e olhar essas ferramentas sempre como um mal absoluto. E existe um videogame baseado nesse livro, né? Existe. É muito bom. Um Adventure. Muito bom. Recomendamos. Sim. Inclusive o monstro, o computador maligno é dublado pelo próprio Ellison, né? Até onde eu tô me lembrando. Que é um ser fantástico, é uma pessoa fantástica, né? Mas enfim. Eu acho que é interessante pensar isso, assim, duas coisas. Então, por que a esquerda mais marxista clássica e a direita mais liberal tem uma mesma visão sobre videogames? Né? O que afinal de contas, as pessoas têm em comum? E segundo, por que é necessário deixar nos videogames como se eles fossem o mal absoluto? Eu não sei se elas têm tanto em comum, sabe? Eu bato muito nessa tecla, vocês podem ficar bravos comigo, assim. Mas, inclusive, quando eu fiz essa fala, e eu já falei isso na internet várias vezes também, sei lá, por que a direita tem um Kim Kataguiri, tá ligado? Que é tipo um moleque novo que bomba na internet, que sabe usar a rede social, que, enfim, entende o que tá acontecendo, que entende de tecnologia. E não falo de tecnologia de um jeito técnico, inclusive não é como eu penso tecnologia, mas justamente das humanidades digitais. Por que a direita tem isso e a esquerda não, saca? Porque a esquerda marxista é isso. Nossa, mas o Facebook é do mal, é uma supercorporação, mas o Google, a Microsoft, ou sei lá, saca? E aí você fica justamente numa torre, dentro de uma bolha, você não consegue se comunicar com ninguém além de você mesmo, né? Porque a gente tem esse fetiche, né? De que a gente tem que... essa coisa das ferramentas da Audre Lorde, assim, que eu também gosto muito da frase, mas a gente tem que... É isso, né? Fazer uma crítica a isso também. Como é que você conversa com as pessoas se todas as ferramentas são controladas pela Casa Grande, tá ligado? Você tem que dar um jeito daquilo fazer sentido, né? E a direita, como obviamente mais cara de pau e talvez menos fetichista e mais sedenta pelo poder ainda, né? Do tipo, vale tudo pra chegar lá. Eles se apropriam dessas coisas muito fácil, na real, sabe? Então, eu entendo o que você coloca, e eu inclusive concordo que que a esquerda e a direita sejam muito parecidas falando sobre o videogame, porque eu acho que o videogame é visto muito como uma coisa café com leite, né? Não é conhecimento de verdade, não é arte de verdade, não é coisa nenhuma de verdade. É só diversão, é só entretenimento. E entretenimento, ninguém tá muito interessado. Mas sobre tecnologia de um jeito mais amplo, eu acho que, cara, a esquerda e a direita lidam de um jeito muito diferente. A direita tá na nossa frente, assim, ó, disparada, sabe? Entretenimento ninguém tá muito interessado, mas todo mundo se entrete, né? Assim. Isso sim. Que eu acho, eu acho uma fala fantástica também, que eu penso e que vocês falaram também, né? E principalmente a Carol. A questão de, o que a gente quer politizar, entende? Porque a gente quer politizar a esfera pública e a privada a gente deixa assim, entende? A questão de, e que ela falou, senão tudo vira design. Como se o design não pudesse ser politizado também, entende? Como se a gente não pudesse pensar um design crítico também. Como tem muita gente pensando hoje, né? De que forma a gente vai construir prédios para que as pessoas possam olhar, estranhar aquilo e pensar por que aquilo está ali. Entende? Então é interessante pensar o que a gente quer e o que a gente não quer politizar hoje. E o videogame parece uma coisa exatamente isso, parece café com leite, né? Pra que politizar o videogame se tá tudo errado no videogame? É isso que eu sinto. Né? A única coisa, além de algumas outras questões que eu tenho visto mais recorrentes, a única coisa mais mainstream em termos de academia que eu li sobre videogames e feminismo, por exemplo, nos últimos tempos,
é uma pessoa dizendo assim, não tem como falar do videogame porque é tudo machista, misógino e violento, entende? Então, e ponto. Então, Pô, mas aí justamente já tem alguma coisa pra falar, né? Começando por aí. mas o problema é que sempre fica nisso. O problema é que não vai além disso. Então parece, bom, a gente não vai politizar isso porque não tem possibilidade de mudança. Sem contar que aí você fica nessa distância, né? Você olha, você não joga o videogame, você olha de longe e fala, nossa, ele é machista e misógino, e olha isso, eu nem vou jogar, saca? Só que não tem como você falar com propriedade se você não jogar. Essa é a real, entende? E essa é a real sobre todas essas coisas que dependem de interação, como redes sociais e como a internet, etc. A gente tem que se inserir nessas coisas para poder fazer a crítica. E a esquerda não consegue fazer isso, assim, porque ela é muito fetichista, saca? Eu acho que é um dos grandes impasses. Eu gostei do que a Bruna falou também sobre o videogame AAA, ele tem um limite, né? E eu acho que o limite é a representação, né? O videogame mainstream, ele chega até a representação, mas é difícil ele superar isso. Mas isso é uma coisa que eu ia questionar também, que eu acho que é interessante. A representação, ela é ou tudo ou nada. A gente não consegue ver uma representação de uma maneira mais centrada, por exemplo. Porque quando tu vai ler, por exemplo, o livro, né, da Adrienne Shaw, o Gaming at the Edge, que ela vai ver qual é que são os impactos da representação, aí tu vê como é interessante que as pessoas veem coisas diferentes em coisas muito mainstreams, entende? Eu converso com algumas pessoas e é interessante ver, por exemplo, como muita gente hoje, principalmente o pessoal que se diz mais ligado à cultura pop japonesa e se reconhece como genderqueer, por exemplo, traz várias questões da cultura japonesa para o seu convívio e para a sua própria definição de identidade, que a gente sabe que não é o que queria dizer originalmente, entende? Eu acho interessante quando a Bruna coloca, por exemplo, que o videogame ele é coletivo, querendo ou não. Acho que isso é muito potente. Né? Acho que se a gente pensa potência nesse sentido, é bem interessante. Né? O videogame ele é feito pelas pessoas que consomem também e a gente não está conseguindo ver isso. Eu acho que a questão, assim, a representação da indústria tem um limite, mas o nosso questionamento e pensar diferente, refletir sobre o que o AAA traz é positivo, assim, não é uma crítica exatamente ao AAA, apesar de saber que ele tem limitações, mas eu acho que como tu disse, é uma construção coletiva, assim, a gente não pode esperar só o que é desenvolvido, a gente tem que ir além para justamente estimular coisas diferentes, assim, a gente tem que refletir sobre isso e tem que colocar esses questionamentos à disposição de quem produz, assim, de quem cria, seja o pessoal AAA, seja o pessoal mais independente, assim. Eu acho que algumas coisas novas que surgiram nos últimos anos nos games AAA, eu acho que tem a ver com essa discussão mais constante, assim, sobre pensar o game mais politicamente, assim. Pois é, isso é uma outra coisa que eu estava pensando que a Carol colocou. Né, o quanto que, ou na verdade que o cara que a Carol estava citando colocou, né, do quanto que é impossível tu conseguir agir com tua individualidade no momento em que as pessoas estão sendo captadas, né, por esses grandes coletivos ainda, assim, de uma maneira muito moderna, diga de passagem. E eu estava pensando no caso do The Sims. Vocês sabem como é que, né, começou a questão dos relacionamentos de Sims, né, de pessoas do mesmo sexo no The Sims? Você sabe dessa história? Tu já me contou aquela vez, mas eu não sabia antes. A questão é a seguinte, no The Sims eles estavam fazendo tudo e eles esqueceram, né, deram um algoritmo de relacionamentos para um cara que era gay. E ele simplesmente não colocou uma trava para Sims do mesmo sexo se beijarem e se casarem. Entende? Porque o algoritmo era o mesmo e tu teria que pôr uma trava para pessoas, né, não conseguirem ficar, né, não ter os mesmos, para ter relacionamentos diferentes e possibilidades de interação diferentes entre sims do mesmo sexo e sims do sexo oposto. Ele simplesmente não colocou essa trava de propósito. Eles descobriram isso só quando o jogo já foi pro Game Tester. Que maravilha. E aí eles olharam e disseram, foda-se, agora tá assim, vamos deixar assim. Então, assim, o quanto que praticamente um pequeno bug no sistema demonstra uma individualidade, né, de uma pessoa que estava ali.
eu acho que isso é legal de pensar, né? Porque às vezes a gente pensa em questões, bom, ou é coletivo ou é individual. Até onde uma pessoa ainda pode fazer um pouco a diferença, assim, né? Mesmo em um jogo gigantesco de uma empresa, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que o The Sims já era da EA, então, né, um conglomerado gigantesco que pensa muito em questão de público-alvo, por exemplo, né? E alguma coisa dessas pode acontecer, assim, e virou um pouco, né? Eu já vi várias pessoas tentando fazer uma crítica ao The Sims, e aí critica que, bom, só é possível ter uma vida de classe média branca americana, não é possível ter uma outra vida, emular uma outra vida e tal. A questão do racismo, das pessoas simplesmente, né, serem colorblind, isso é muito problemático às vezes. Mas não se consegue falar mal, por exemplo, da sexualidade no The Sims. Porque a sexualidade no The Sims ela é um ato, ela não é algo inerente do personagem, entende? Até isso é uma pergunta interessante, porque isso era visto como uma coisa muito boa antigamente, né? A sexualidade ser um ato no jogo e não algo inerente. Assim. E hoje eu já tenho questionamentos em relação a isso. Assim. O que vocês acham? Que é interessante a sexualidade no videogame ser um ato? Ou que é interessante ter personagens que são gays e ponto, por exemplo? Eu acho interessante que isso seja um bug. Um bug? É a parte mais interessante dessa história. Eu acho que tem muito a ver com os Glorious Trainwrecks. Não sei se vocês conhecem esse movimento. Sim. Que é aquela comunidade que é super internacionalista, assim, né? Tem uma galera de tudo que é lugar e fazem aqueles jogos horrorosos, assim, né? Que exploram o bug até não poder mais, fazem coisas... tem muito de dadaísmo naquilo que eles produzem, né? E é interessante ver como eles percebem o bug como potencial humano do videogame, né? E também na possibilidade de tu fazer um jogo bugado ser uma maneira de democratizar o acesso ao fazer videogame, né? Porque não é fácil tu fazer um jogo que funcione liso, né? Com poucos bugs. Então, é democrático que tu possa fazer um jogo que não funciona bem, mas que seja uma experiência que funcione bem, né? Eu acho que tem a ver um pouco com aquela coisa de você encarar o erro, né? E eu acho que com tecnologia a gente tem uma visão muito ficção científica de que as coisas são lisinhas e vão rodar e são maravilhosas, né? E de que ali não tem erros, né? Porque é um ambiente justamente que está além do humano, né? Quem erra somos nós. Mas não é, né? A nossa mão tá ali em absolutamente tudo até agora, pelo menos. Então, é isso, é muito bacana essa coisa de você explorar o bug ou glitch, ou sei lá, ou até, como eu também já disse por aí, assim, o pixel da foto ruim de celular, sabe? Todas essas coisas, porque é isso que democratiza, né? E é isso que é interessante. Mas esse lance do The Sims, por mais que eu tenha adorado conhecer a história e achei muito fofo e legal e adoro The Sims, mas assim, é uma puta coincidência que deu certo, mas também podia ser um bug malvado que, por exemplo, fosse justamente o contrário, tá ligado? Que bom que aí o algoritmo nos favoreceu e, putz, que bom que The Sims virou um marco nos simuladores, não só porque é um jogo enorme, incrível, mas porque é isso, porque ele permite esse tipo de relacionamento sem essa barreira de gênero e de, enfim, de sexualidade, coisa nenhuma. Mas aí pra trazer a Anna Entropy de novo, né? Acho que ela bate muito nessa tecla, assim, no livro dela, né? No Rise of the Video Game Zinisters, que do tipo, quando você tá inserido dentro de uma empresa enorme pra fazer um jogo, ou seja, quanto mais pessoas fazendo um jogo, mais as coisas vão ficando... bom, as coisas vão ficando menos pessoais, né? Porque tem mais chances das pessoas falarem, não, mas isso aqui é muito, não sei, é muito sua cara, vamos fazer um negócio que seja mais universal, né? E é isso, nesse caso, feliz acaso que o bug passou, mas eu acho que isso não é a realidade da coisa, né? Quanto mais pessoas, menor o potencial do indivíduo, né? Porque mais chance de alguém lá descobrir e falar, pô, cara, ó o bug aqui, tá ligado? Vamos consertar, assim. Eu tenho certeza que você pensou nisso na hora que contou a história, eu sei que você não tá usando isso como uma regra, só um exemplo feliz. Mas, de qualquer forma, eu acho importante pontuar, só pra não ser muito otimista com isso. Mas eu não sei, porque tem um texto fantástico da Jenny Sundin. Né? Jenny Sundin é uma feminista que ela trabalha com jogos há muito tempo, mais de 10 anos. Ela é sueca e ela é genial. Eu acho que todo mundo que está ouvindo isso aqui devia fechar agora o browser. Não vocês que estão participando, né, do podcast, mas pessoas que
podem nos ouvir, devem fechar tudo agora e procurar o que a Jenny Sundin escreve. A Jenny Sundin tem o último texto dela, se chama sobre o que ela chamou de gênero de baixa fidelidade, né? Lo-fi gender. E dizendo o quanto que o bug de gênero, né, é uma coisa que demonstra o quanto que o gênero da gente é de mentira, né? É uma ficção. E eu penso em todos os bugs, e raramente tu vê um bug que não tem a ver com sexualidade ou gênero. Eu lembrei dos bugs do FIFA, né? O FIFA sempre tem um bug que, sem querer, os jogadores se beijam na boca, entende? Depois de fazer o gol. Então, assim, né? Então, no jogo mais machista, de certa forma, no jogo da coisa mais macho, que é o futebol, tu tem beijos escandalosos e fantásticos que podem ser feitos de acordo com bugs, né? E qualquer jogo que tem relacionamentos, tu vai encontrar um bug onde tu pode ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, mesmo se não foi pensado isso. Eu penso que se a nossa vida não é mais nossa sociedade, a condição do gênero da sexualidade na nossa sociedade não é mais regrada do que no computador, e o computador pode abrir bugs para isso, entende? Assim, os bugs de gênero podem ser considerados mais potentes dentro do computador nesse sentido, né? Então acho que dessa vez do The Sims passou e eles resolveram apostar naquilo. Bom, apostar naquilo há quase 20 anos atrás é uma coisa super, né, assim, valorosa, e que só podia ser pensada numa empresa que era a Maxis, que era super de vanguarda, de certa forma. Mas, assim, o quanto que o bug no gênero, né, o bug de gênero é uma coisa legal para se pensar. Né, o quanto que as possibilidades... Existem vários a própria Jenny Sundin escreve que nos MUDs, né, nos antigos RPG online por texto, né, existia uma possibilidade de tu se construir enquanto gênero neutro, e a pessoa não saberia, não teria como te ler como qualquer outra coisa que não fosse de gênero neutro. Entende? Então, o quanto que... Mas sabe, gente... isso me soa um pouco como a gente querendo enxergar essas coisas como do tipo pontos nossos, sabe? Pequenas vitórias, quando parece que elas foram pequenos acasos que, nossa, cabem muito bem, assim, no nosso discurso, sabe? Isso parece muito otimista, assim. Claro, os caras do FIFA se beijam, é engraçado, mas do tipo, gente, convenhamos, assim, pro computador tanto faz, é um monte de pixel. Agora a gente olha e fica escandalizado, né? É claro que isso tudo é muito feliz, eu acho muito bacana, e eu celebro, mas eu não sei o quanto isso é realmente uma vitória, nem sei se é vitória a palavra, né? Mas o quanto a gente pode se vangloriar e ficar feliz quando, do tipo, as poucas vitórias que a gente tem são bugs, sabe? Não sei, é um pouco confuso. É que aí realmente você é um pouco poético e tal, mas o quanto que o bug não porque o bug é impossível de tu controlar. O bug, ele vai te trazer, o bug, o glitch, ele vai te trazer uma realidade diferenciada, independente de como tu tá tentando enxergar aquilo. Sim, não, eu concordo, eu acho bonito. Mas ninguém quer o bug, né? Na verdade, o bug é o inimigo da pessoa que tá fazendo os jogos, né? Sempre. A não ser, é claro, que seja o bug provocado, né? Como no caso que a gente estava falando antes. Mas o bug em geral, ele é odiado, né? Ele não é desejado de forma alguma. Sim, mas o quanto que a gente não vai pensar, né? E voltando, que o videogame pode ser revolução no momento em que o videogame ele é incontrolável e ele tem sempre uma possibilidade de abrir uma interpretação outra, nem que seja com um bug. Mas é muito místico isso, é muito que a interpretação outra é que assim, depende de que aí a gente volta na coisa da linguagem, né? Tudo bem, pode funcionar como, nossa, o beijo dos jogadores do FIFA como um potencial revolucionário, mas tem a galera que vai jogar e vai, olha que engraçado, meu, os caras se beijaram, meu, olha só que zoado, sabe? E vai terminar nisso aí. E não vai ter potencial nenhum ali, sabe? Não, ou até, eu adorei esse negócio que o Pedro colocou, de que do tipo que o bug é o inimigo, tá ligado? Então esses bugs que a gente tá celebrando são os inimigos, e é claro que isso é muito... é provocante, né? É isso, de novo, pra gente serve muito bem no nosso discurso, é uma coisa muito interessante pra gente explorar, mas eu não sei se é necessariamente pra comemorar, sabe? Sei lá, talvez comemorar, explorar e celebrar esses acasos curiosos, assim. Mas eu não sei, tô confusa, gente. Tô um pouco
mixed feelings, porque eu adoro bugs, assim, mas eu não quero confiar não sei, na divindade por trás do computador, sabe? Tu acha que o bug ele só é uma abertura se a gente querer que ele seja? Como Ou assim? tu acha que porque o bug pode criar interpretações outras para as pessoas que não estão querendo isso aí. Não, sempre pode, mas aqui eu fico com a impressão que do tipo que a gente é tão carente que a gente tá olhando pros bugs porque é a única coisa que a gente tem, entendeu? É que a gente tá olhando pro FIFA Soccer, né? Olha só. Então. O FIFA nem se chama mais FIFA Soccer, Pedro. Não se chama? Olha, não, se chama só FIFA agora. Ah. E um número gigante do lado. Se chamou FIFA Soccer até quando? 96, eu acho. Ah, legal. Tempo do Mega Drive. Isso. Até perdi a linha aqui que eu ia falar. Ah, sim, eu acho que seria... acho que de fato, tem uma abertura, né? Mas eu acho que ainda poderia ser feito um uso maior dessa abertura, né? Um trabalho intencional. Por exemplo, seria maravilhoso se, em vez de FIFA, surgissem diversos mods de Kiss Simulator da FIFA, né? Com os jogadores, né? Licenciados e tal. Acho que isso seria realmente interessante. Mas eu acho que o bug, ele é acidental demais, né? Para que ele seja, assim, tão significativo. Pois é bonito, é poético, mas eu não sei, tentando ser um pouquinho mais aqui marxista e pragmática, tipo, é meio difícil. Mas é que eu entendo isso, eu concordo com vocês, mas pra mim, né, já é interessante essa visão de que, bom, que a coisa nunca vai acontecer da forma como planejada, entende? E as coisas podem se abrir de outras maneiras. Acho que isso é um mínimo, mas é um mínimo importante pra gente pensar. Não, é importante, mas aquela coisa, gente, eu ficaria muito mais feliz, por mais que eu tenha adorado a história do The Sims, eu ficaria muito mais feliz se soubesse que foi intencional, entende? Não, vamos deixar a galera se pegar doidado, porque tanto faz, tá ligado? Isso seria muito mais significativo. Né? Mas ele se torna... querendo colocar... Ele se torna intencional depois, né? Porque eu tava lembrando que eu joguei o primeiro The Sims liso, né? Sem nenhuma expansão no começo. E tu tinha o beijo de selinho entre pessoas do mesmo sexo, mas o beijo de pegação mesmo, na época não existia sexo no The Sims, o beijo de pegação mesmo tu só conseguia dar com pessoas de sexos diferentes. Isso eu não sei. E quando eles lançaram a primeira expansão, eles corrigiram isso, então tu podia dar beijo de pegação em pessoas do mesmo sexo. E quando surgiu o sexo no The Sims, foi pela terceira ou quarta expansão, aí já era possível fazer sexo com as pessoas do mesmo sexo. Não, então, aí é isso, é uma vitória muito mais expressiva e é muito fofo que ela tenha surgido de um bug, mas de qualquer forma, isso não é como se fosse uma mudança da indústria, tá ligado? Tudo bem que a gente tá falando de um caso bem específico do The Sims, que justamente veio de um lugar meio de vanguarda e tudo mais. Mas uma pergunta então que é interessante, eu acho que eu quero que todos vocês três falem, o que a gente espera da indústria? Querem que eu fale mais? Eu acho que fala pra caramba. Fala aí, Carol. Eu não espero absolutamente nada, assim. Eu sei que é uma resposta horrível, mas era uma tecla que eu também batia muito, assim, na época do blog sobre videogame, né, de um servidor, porque hoje em dia a gente tem muito mais gente falando sobre isso, naquela época, pelo menos no Brasil, naquela época, parece que fazem muitos anos, mas era bem reduzido, assim, e, bom... A galera fica muito nessa pira da representação, de que a gente tem que cobrar e que, olha, meu Deus, olha esses jogos horríveis e não sei o que a gente vai jogar. E tudo bem, eu acho que tudo isso é muito válido, tipo, Anitta Sarkeesian, da hora, vamos fazer os rolês. Mas é isso, eu não quero ficar esperando, entende? E aí caía naquela coisa, se você não quer ficar esperando, você tem que fazer um jogo, então você tem que produzir. E aí eu sempre pensava que, cara, eu não preciso necessariamente produzir, né? É o que eu ouço hoje em dia quando as pessoas me falam, você tem que aprender a programar, sabe? Eu não preciso saber programar.
Eu posso pensar na comunidade, eu posso pensar com as pessoas que jogam. Então, talvez não seja que eu não espere nada da indústria, mas eu prefiro, ou acho mais produtivo, a gente discutir, por exemplo, a comunidade, onde eu posso falar com as pessoas que estão jogando comigo, ou falar com um cara que está sendo estúpido no mesmo servidor que eu, entendeu? Porque isso está muito mais ao meu alcance. E aí a gente não fica nesse discurso de eu preciso que a indústria lance um jogo onde eu me sinta representada e que blá, 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 e que tenha um discurso interessante para que eu possa jogar. Não, a gente tem coisa ao nosso alcance para fazer e a gente não precisa esperar nada da indústria, sabe? Enfim, eu sei que é um pouco inflamado, mas é meio isso. Pelo menos é provocador. Te fode, indústria, tá? É, um pouco isso. Pedro, o que tu espera da indústria, já que tu não joga nada novo desde Half-Life, que eu sei? Pois é, então, é meio redundante dizer que eu caguei, né? Mas eu gostei muito do que a Carol falou sobre, né, não preciso aprender a programar, até porque eu acho que a carência maior está justamente na comunidade, em como a gente organiza a comunidade e os fluxos de capital, as posições de poder dentro das comunidades, né? Eu acho que é por aí que está a urgência. Eu estava até conversando faz um tempo já com a Liz Ryerson e a gente estava comentando que o videogame já atingiu uma maturidade, sabe, como linguagem. E a gente tem uma liberdade muito grande hoje, né, que não é a mesma liberdade, digamos, construtiva que existia lá nos final dos anos 70, começo dos 80, onde não existia nada, então, né, existia aquela liberdade do horizonte. Hoje a gente tem uma liberdade que é mais destrutiva, né, ou seja, a gente tem um repertório enorme e a gente pode articular todo esse repertório, né, e pode criar coisas maravilhosas com uma riqueza muito grande. E aí eu estava até comentando com o Lucas, né, sobre hoje os gêneros de videogames também estão se desmanchando, né? A gente pode até falar hoje em dia sobre coisas como pós-arcade, né? Então é isso, sabe? A gente tem uma liberdade muito grande hoje, a gente tem uma maturidade estética, uma maturidade narrativa, né? A gente tem jogos muito bons no independente e a gente não precisa da indústria. Mas também a gente não precisa que todo mundo faça jogos, né, para ser relevante, porque muita gente faz jogos. Será que a gente precisa que todo mundo faça, né? Assim como será que a gente precisa que todo mundo jogue? Eu acho que não. Eu não espero nada específico, assim, não. Eu acho mais interessante observar o que a indústria incorpora a partir das coisas que são discutidas e tal, como eu disse, de ver um pouco até onde ela se arrisca a ir e pensar sobre isso, mais do que ter uma expectativa, assim, porque eu acho que ter expectativa em relação à indústria dos games atualmente é meio que pedir para se frustrar, assim, não tem... a gente nunca sabe, assim, as expectativas acabam sendo sempre um pouco maior que o que acontece, porque é tanta pouca disposição em realmente transformar, trazer mais questões de representação, mais questões políticas importantes para o videogame, que se for esperar a indústria, se for criar expectativa, acho que é muito frustrante. Então, mas para mim é a coisa mais de ver o que vai surgindo, assim, que questões a indústria, até onde a indústria vai escando aí, assim. Bom, eu espero coisas da indústria. Sinceramente, eu acho que a gente pega muito leve com a indústria no momento em que nós culpamos, por exemplo, o público. O público é tóxico, entende? Isso provém da indústria. A gente não pode ser inocente, por exemplo, e achar que a indústria não pensa e não programa e não projeta os videogames para dar discussão, para dar problemática. Então a indústria ela é responsável e ela tem que ser responsabilizada por isso. Os videogames são um lugar, são uma comunidade tóxica, né? Os gamers, a gente nem falou da morte dos gamers ainda, é uma coisa talvez interessante pra gente puxar depois. Mas eu espero que a indústria seja responsabilizada por isso, sim. Eu não... Claro que as pessoas vão dizer que, né? Eu já sou xingado de pós-moderno, posso ser xingado de reformista também. Mas eu espero sim que as indústrias sejam responsabilizadas e sejam cobradas dela algumas questões sociais para isso, contra a violência contra as mulheres, por exemplo. Isso é vital, isso é básico, eu acho.
Então eu acho que não tem como a gente investir nessa lógica neoliberal de ficar dizendo, mas cada um joga o que quer, mas se não gostou vai jogar outra coisa. Isso tem que sumir da nossa boca. Isso tem que sumir da boca de todo mundo. Eu espero sim uma responsabilização social da indústria. Entende? Eu espero sim que isso aconteça. Eu acho que é o mínimo que a gente deve esperar como pessoas que convivem em sociedade, na realidade. Mas isso é efeito também da politização desse público, né? Então é um pouco a tarefa do videogame como revolução, né? Eu acho trazer essas coisas como problemas. Não, eu acho que, é óbvio que eu espero que a indústria se responsabilize, né? Mas aí pensando um pouco em método, em como é que a gente faz com que a indústria se responsabilize. Eu acho que a gente vive muito a galera do tipo, é isso, cobrando a indústria e meio que só isso, assim. Eu sei que não é suficiente, também queria que a galera cobrasse mais, que a indústria fosse mais responsabilizada, ou sei lá. Mas de novo, eu acho que o que está mais ao nosso alcance é isso. Se a gente muda um pouco os espaços onde a gente joga, por mais que a gente saiba que é isso, a tecnologia obviamente não é neutra, que os jogos não são neutros e eles são construídos para que a comunidade seja tóxica, mas a comunidade ainda está mais ao nosso alcance. Se a gente transforma a comunidade, a gente acaba transformando a indústria também, porque aí essa sede por mudança, ou sei lá, ou são mais pessoas mandando e-mail pra galera e falando, gente, vocês estão fazendo tudo errado, façam jogos melhores, entendeu? Eu acho que a gente espera a mesma coisa por, não sei, talvez com táticas e meios diferentes. Uhum. Eu acho que sim, porque eu não vejo a comunidade tão à nossa mão, entende? Porque nós estamos remando contra a maré. É o que eu sempre digo, a pessoa vai lá, né, e posta um textão feminista gigantesco no Facebook, a resposta da pessoa pode ser simplesmente vai lavar uma louça ou colar um meme, entende? É muito mais fácil tu ser atacado do que tu conseguir, né, que as pessoas possam pensar e desconstruir essas questões. Então eu acho que não é muito básico que a indústria tenha esse pensamento, já que é eles que estão lucrando com isso, entende? E já que é eles que mantêm essas questões nesse nível. Se tu for ver, por exemplo, nos últimos tempos, eu estava lendo o Beyond Barbie Mortal Kombat, a quantidade de mulheres trabalhando dentro da indústria de videogames diminuiu nos últimos 10 anos. Diminuiu, não aumentou. E a problemática que elas colocam que jovens meninas não têm jogado videogame, não têm se interessado por tecnologia, entende? É uma coisa que continua uma problemática muito grande. Então essas questões eu acho que tem que ser remetidas sim às empresas. A gente temos que fazer com que a comunidade possa lidar com isso, mas ainda é muito, muito complicado lidar com a comunidade, entende? E lidar com a comunidade a gente sabe que é colocar o nosso na reta, entende? Que nós vamos ser atacados pela comunidade. No momento em que as empresas fazem, as empresas são atacadas, e nos Estados Unidos até algumas pessoas que trabalhavam nas empresas foram atacadas, mas ainda assim eles têm ferramentas institucionais muito melhores que nós para aguentar o tranco. Entende? Sem dúvida, mas enquanto alguém que joga e também já foi muito atacada, a comunidade me é muito mais nociva do que a indústria, entende? Por mais que a indústria seja horrível, eu fico muito mais enfurecida e louca com a comunidade e, a fim de fazer alguma coisa, a fim de dar cara a tapa e correr atrás, do que de ir lá mandar e-mail pra, sei lá, enfim, pra fazer jogo de futebol feminino, entende? Então, que deu certo, diga também tem esse... Eu acho que a urgência tá aí na comunidade, eu vejo assim também. Não é que necessariamente seja mais fácil, né? E é isso, gente, é óbvio que a indústria precisa acompanhar, mas é isso, né? Onde a gente vai apostar, onde a gente acha que vale esse esforço num primeiro momento para que as coisas se transformem, né? Mas a indústria vai acompanhar também como um movimento de manutenção, né? A indústria, ela não quer ser recusada, né? Ela não quer se tornar obsoleta. Então, se a mudança do público for significativa, né? Vai acontecer. Espera-se que sim, né? É no que eu aposto, né? Mas é isso, já não esperando muita coisa. Também. Mas claro, é utopia, né? Mais uma vez. Sim. Que é o que é importante para nós. Né? Sim. Se fosse para falar no que dá para fazer hoje, aí a gente tinha que fazer uma coisa que não era um podcast de esquerda. Sim.
E outra coisa que é interessante, né, também é o comentário que é produzido sobre o videogame da indústria. Inclusive o nosso podcast também, né, pode ser considerado esse comentário. E eu tava pensando aqui que eu consumo arte contemporânea pelos comentários, né, que eu acho muito chato, né. Se eu vou numa exposição de arte contemporânea, se eu vou na Bienal, eu morro de tédio, eu quero ir embora, né? Eu não gosto das pessoas que estão lá, né? Então eu prefiro ler um livro e ler todo um comentário elaborado sobre uma obra que eu acharia um tédio vendo ela ao vivo. Eu acho muito, muito bacana no livro, né? Então é um pouco isso. Eu estou consumindo a arte contemporânea através do comentário e esse comentário é muito mais significativo para mim. E é um pouco isso também, né? Com o videogame industrial, digamos. É uma possibilidade de consumo, né? Eu posso consumir ele de maneiras não tão diretas, embora, claro, seja uma linguagem interativa, mas a gente pode também pensar que a arte contemporânea é interativa, né? Não gosto nem de usar arte contemporânea, prefiro usar o termo arte burguesa, que eu acho que é mais descritivo. Eu consumo muito mais crítica de videogame do que eu jogo hoje em dia, né? A real é que é isso, os jogos são tão chatos e pasteurizados que a gente não precisa mais jogar, porque a dinâmica e a mecânica é toda a mesma, né? Então você só lê sobre que é suficiente, assim, é uma triste realidade da coisa. Eu tô na mesma. Quem é que tem tempo pra jogar 80 horas um jogo hoje, entende? Da mesma coisa, que jogou há 5 anos atrás, sabe? Pois é. Eu tenho um pouco, eu acho que eu sou a pessoa ainda mais próxima do mainstream, né? Mas é alguma coisa que é difícil realmente né, pensar que talvez os jogos hoje sejam piores de certa forma, no sentido em que, né, a questão do tempo que tu vai levar jogando eles é central para a indústria pensar hoje, entende? Muito mais do que às vezes a experiência que tem no jogo. Tanto que não existe jogo sem multiplayer, né, hoje. Raramente tu vai ver um jogo que não tem multiplayer. E os que fazem jogos sem multiplayer tem que explicar por que não fizeram multiplayer. Então. E às vezes o multiplayer é uma grande desculpa, né? Quem jogou Mass Effect 3 sabe que o multiplayer do Mass Effect 3 é uma grande desculpa. Mas assim, sobre esse lance das horas, dos jogos muito longos e quem tem tempo pra jogar, né? Isso também é bem sintomático, porque aquela coisa, quem tem tempo é tipo um moleque que estuda de manhã, chega em casa e não precisa lavar louça, tá ligado? Então é isso, meu irmão tá lá jogando, sabe? Eu não, porque eu não tenho tempo pra isso. Então eu sei que é um papo meio chato e batido de bom, na verdade aqui, bem marxista, né? Sobre a questão do trabalho. Mas é um pouco isso. Então a indústria ela aposta nesse público-alvo dela, que nem é tão alvo assim, mas eles ainda apostam nisso. Porque é isso, é a molecada que ainda não trabalha numa faixa etária X de sei lá, de puberdade, adolescência, que não faz mais nada e pode jogar. São essas pessoas para quem o videogame é produzido. Assim. E é, de novo, triste realidade. Sim, pois é, que é exatamente o contrário do que a própria Nanthrope, né, fala. Que bom, no momento em que tu criar videogames que são mais centrados numa experiência e mais rápidos, tu vai ter um público diferenciado. Tu vai ter um público mais afim de lidar com isso. Eu não sei se é a Nanthrope ou a Meredith Kupas que fala isso, né? Mas tem muito a ver com o que a Meredith Kupas fala no Video Game for Humans também. Que, bom, mas porque o rolê dela é mais próximo da literatura do que em si dos videogames, né? Então é interessante isso, o quanto que o próprio... Que é uma coisa legal do videogame, acho que a gente pode trazer de novo, que o videogame é a revolução por causa disso. A dinâmica do videogame é algo que não pode ser encontrado em outras mídias. E lidar de formas diferentes com a dinâmica do videogame traz experiências diferentes. Uma experiência mais curta, mais centrada, e pensando, bom, de que forma que aquela dinâmica pode te trazer certos afetos, é uma coisa que raramente tu pode ver em outras mídias. Por que a indústria será que está tão longe disso? Inclusive, falando de jogos mais próximos da literatura, agora eu também não lembro se é da Ana ou da Merit, mas tem um joguinho que eu acho que é tipo... eu não vou lembrar o nome agora, mas é um jogo que são 10 segundos, assim, né? Então você tem, tipo, duas pessoas que estão vivas nos últimos 10, 15 segundos do mundo, e o que você faz nesse tempo? É da Ana. Da Ana, então. É Queer Lovers in the End of the World. Isso, esse mesmo, que é um dos meus... O jogo preferido da Ana. Eu também eu amo. Porque isso é maravilhoso. Tipo,
em 10 segundos você fica desesperado, sabe? E completamente, né, niilista e apocalíptico, porque o mundo tá acabando, e em 10 segundos você tá completamente imerso, o jogo acaba e você tá chorando, assim, sabe? Foi assim comigo, e são 10 segundos, saca? Tipo, olha isso. 10 segundos de experiência que não é gráfica também, né? Sim. Só texto, e nem dá tempo de você ler. É maravilhoso, sabe? Sabe que eu vi esse jogo no arcade da Kid Con em 2014, e eu vi uma pessoa, eu tava, né, observando e tal, e eu vi uma pessoa empurrar o computador e gritar: eu não tenho saúde mental nesse momento pra jogar esse jogo. Saiu correndo, assim, e eu vou te dizer pra vocês, aquele jogo né, hardcore, mas não foi o jogo que eu chorei em outros jogos aquele ano. Esse foi a experiência mais tranquila, porque tem jogos que realmente tem um plano, né, e tem um foco mais na questão da emoção, de certa forma, né, e que a emoção não seja, sei lá, só raiva, que nem, né, no Call of Duty, sei lá. Então, mas alguém sente raiva com Call of Duty? Eu acho que não, né? Será que... eu acho sim. que não. Eu Bom, não sei, eu não jogo Call of Duty, né? Não mas FPS em geral, aquela coisa de, cara, morri de um jeito estúpido, eu fico brava, sei lá. Super fico, mas eu também chorei com esse da Ana, sabe? Eu sou super emocionada. Então não sei se eu sou parâmetro, mas... Não, mas é interessante isso, quanto que talvez as duas coisas, né, sejam interessantes, e talvez isso seja um diferencial básico do videogame. Eu tive na KidCon esse ano, e uma das né, keynoters, uma das pessoas principais de lá, que eu não vou lembrar o nome dela agora, começou a fala dela falando o seguinte: o algoritmo define a comunidade. Ela começou a fala assim. E eu acho que... Hã? Que bonito. Não, ela disse: o algoritmo define a comunidade. E eu acho que isso tem tudo a ver em pensar, né, os movimentos queer, e acho que é legal a gente tentar pensar por que isso não pega no mainstream, e se pega no mainstream, vai ser pasteurizado, ou vai realmente conseguir fazer com que os videogames mainstream sejam diferentes. Mas no momento em que tu cria um videogame, né, baseado numa questão da emoção, baseado numa questão que não seja só o ganhar, ou o construir o poder, ou só o flow, né, que a McGonagall vai falar, que o flow é aquela vontade de estar ali fazendo aquilo o tempo inteiro e tal, mas é uma vontade muito vazia, entende? Tu tem uma comunidade diferenciada. Tu tem tipo de pessoas que vão para um arcade e choram no arcade, e isso não é um problema, entende? Ali tem duas perguntas legais talvez pra gente pensar. O mainstream conseguiria fazer isso? E 2, o que o mainstream, se o mainstream fizesse isso, a gente conseguiria uma comunidade gamer menos tóxica? Gente, cara, eu não sou, pode ter parecido, mas eu não sou tão distante do mainstream, assim, eu jogo coisas, inclusive, eu acho importante que a gente jogue justamente pra saber o que tá rolando, assim. Mas esse último Alien que saiu, por exemplo, que é jogão, sabe? Triple A e tudo mais. Nossa, saca? Tudo bem, eu sou muito fã de Alien, mas eu ficava desesperada e eu chorei jogando também, sabe? E todas essas coisas. Então eu até acho que consegue, mas é isso, com recursos diferentes, né? Não tem essa coisa que eu acho linda nesse jogo da Ana, do fim do mundo, que é isso, né? Com o mínimo de recursos, com o mínimo. É isso, nem é gráfico, sabe? Você tá ali, tipo, desesperado em 10 segundos. Eu acho que os jogões conseguem fazer isso, sim, de certa forma. Alguns poucos títulos acertam, né? O Last of Us, por exemplo, também é maneiro. O Heavy Rain, eu não sei se entra como... Acho que sim, né? Como grande indústria. Mas, pô, tem bons jogos, sabe? Bons jogos que apostam num lance mais, uma pegada mais... É isso, num vínculo mais emocional com o jogador, mas também aí você vê que a comunidade já é diferente. Ainda são jogos mainstream, ainda é uma galera mais mainstream que joga, mas é outro perfil de player, assim, é outro perfil de gamer, saca? Mas tem uma aproximação com o cinema também, né? Então total, eu acho que é isso, é a coisa do recurso, né? Se o videogame indie, ele justamente não tem todos os recursos pra produzir um negócio, ele tem que ser mais esperto, né? E mais criativo e dar um jeito, dar um nó. E o videogame grande não, ele tem tudo ali na mão dele, então ele explora tudo aquilo que Hollywood já jogou na nossa cara e fez a gente entender que aquilo lá é emocionante, né? E traduz isso
traz isso pra linguagem do videogame. Ele já se apresenta graficamente como um filme, então tu já espera que ele te proporcione uma experiência de filme ou aproximada do filme, né? Então não existe uma surpresa nisso. Já existe a surpresa quando, com recursos mínimos, alguém fazendo um jogo sem imagens consegue, né, produzir isso. Exatamente. Então não é necessariamente que o mainstream não consiga, né? Mas é isso, ele consegue de um jeito que é menos interessante, talvez, né? Menos que não nos surpreende, né? Não, é isso, menos, sei lá, vanguarda. Se é pra usar o termo menos vanguarda. É só mais do mesmo, né? Que a gente já tá acostumado. Assim, então. Mas ele não quer ou ele não consegue? Ele quer, mas ele não consegue. Acho que a Bruna ia falar alguma coisa. Eu acho assim, falando da minha relação com jogos independentes e AAA, eu acho que o jogo independente, mais autoral, assim, tem sempre uma coisa de mais intimidade, assim, de mais proximidade com quem está produzindo, do que o jogo AAA, assim, porque é meio óbvio, assim, né, a gente tá falando do jogo da Anantropy, e quando fala do Alien, tu tá falando de quem, sabe, de um grupo de pessoas, então acho que essa proximidade que se estabelece assim entre quem está criando e quem está consumindo é algo que o grande não vai conseguir colocar assim. Será que não consegue? Porque agora eu estava pensando exatamente na questão do Alien. Se a gente comparar os dois últimos jogos do Alien, nós tivemos o Alien. Como é que é o nome desse último Alien? Desculpa que está falando, não. A Isolation. E nós temos antes dele o Alien Colonial Marines. Que é um lixo. O Alien Colonial Marines é conhecido por ser um jogo horroroso, um jogo muito ruim, e que porque ele tentou exatamente, né, ser uma cópia do, sei lá, do Call of Duty com aliens, além de ter, claro, Claro, tem vários problemas técnicos, né, com a questão da inteligência artificial, com a questão do gráfico mesmo, mas ele tentou ser alguma coisa mais tradicional, de certa forma, tentando se vender, né, na repetição e nos aliens. Quando eles tiveram que reinventar a franquia, eles se voltaram pro cinema, né, até onde eu sei o Isolation ele é muito próximo do primeiro filme, né, enquanto Colonial Marines é muito próximo do segundo, então, né, para quem não conhece tanto o Alien, o primeiro Alien é um filme de terror, o segundo Alien é um filme de ação. Não, e o primeiro Alien é daquela coisa, né? É um filme arte, né? É outra vibe, é tipo, nem é a mesma coisa, mas enfim. Sim, é que nem o primeiro e o segundo Rambo, sei lá, entende? Então, tu que gosta de Alien vai achar que eu xinguei o Alien comparando ele com o Rambo, mas tudo bem. Eu não vi Rambo. O Rambo é bom. O primeiro Rambo é genial, é uma crítica muito boa à política de Estado americano da guerra e ao imperialismo. E o segundo Rambo, eles cagaram toda essa história, entende? É muito bizarro, mas enfim. É interessante isso, quanto que o mainstream acaba tendo que se voltar para questões da qual são mais experimentais, da qual o indie se utiliza para renovar franquias. Eu acho que isso é uma coisa interessante pra gente pensar também. Mas é a manutenção que a gente estava falando, né? Uhum. Necessidade de se manter sendo significativo. Sim, e será que, né, essa questão da manutenção é ruim por si só? Ou ela pode realmente fazer com que o mainstream fique mais interessante? Eu acho que manutenção e cooptação são coisas muito parecidas, né? Uhum. E não sei dizer, assim, não sei o que pensar sobre isso. É que eu acho que é uma questão interessante, né? Bom, o mainstream vai ficar roubando dos índios para poder se manter um pouco mais novo, mais ainda conseguir cooptar pessoas. Isso é necessariamente ruim? Não. Será que né, que é uma coisa legal para pensar. Será que isso vai fazer com que os índios fiquem menos, que essas dinâmicas fiquem menos potentes? Ou vai realmente trazer essas dinâmicas para uma quantidade maior de pessoas e fazer com que a gente tenha uma nova comunidade baseada em coisas que não seriam só violência e dominação? Então, eu acho que não é ruim. Eu acho que a gente subestima muito, né, a nossa capacidade de também cooptar aquilo que é do mainstream, né? Eu acho que a gente tem esse potencial e a gente não usa ele. Eu acho que é mais ou menos por aí. Cara, e outra, independente de ser bom ou ser ruim, não tem como a gente frear esse processo, né? Convenhamos. Então, se a gente vai ficar batendo nisso, acabou, a gente não tem esse poder. Sabe? E uma coisa assim, muito século XXI, ou sei lá, ou da hipermodernidade ou pós-modernidade, eu não sei como vocês gostam de chamar,
mas é o lance da arte-realização, né? De que tudo, absolutamente tudo, virou arte e, portanto, arte-realização. E as coisas estão mais cooptáveis e vendáveis do que nunca. Então, se tem um momento em que a gente não pode frear esse tipo de processo, é agora, saca? E aí o que eu acho que acontece, independente de ser bom ou ruim, é que o indie continua se reinventando, né? Porque o indie é nós, assim, a gente consegue, saca? A gente consegue fazer o que eles não conseguem, porque o mainstream tem um delay, né? Tem um tempo até chegar lá, e até chegar lá a gente já tá fazendo outra coisa. Então eles se apropriam, e é claro que vão se apropriar de tudo, mas a gente consegue ser, até então, eu acho, mais esperto, ou mais ágil, ou mais, não sei, ter alguma coisa que eles não têm, que eles não conseguem alcançar com a mesma velocidade, pelo menos. É uma coisa de se arriscar, né? A indústria não quer se arriscar, o indie se arrisca mais, né? E tá mais atento também as questões novas que estão sendo colocadas, assim, a indústria, ela tá sempre respondendo ao independente, eu acho, assim, sempre tentando se ajustar, isso que o Pedro falou, mas é meio como aquela velha história de dar um passo para ficar no mesmo lugar, assim, tem que se ajustar, né? Total, eu acho que é isso aí, tipo, o indie é o seminal, sabe? E usando o indie como a vanguarda mesmo do videogame, não o indie como essa categoria que virou indie, né? Mas é o videogame seminal, é o que tá fazendo coisas novas, e a indústria vai lá e vai chupar e, pô, vai fazer. Talvez, sobre a pergunta, né, se isso é bom ou ruim, o que isso vai fazer com a comunidade, talvez se torne melhor ou não. Sei lá, eu acho muito difícil prever. Eu acho que com toda essa pressão feminista em cima da indústria, eu acho possível que a comunidade sim se torne menos tóxica e que os gamers se tornem pessoas menos horríveis e o meio gamer e tudo mais. Mas, enfim, eu não sei o quanto isso tem a ver com a indústria ou se os louros são nossos, né? Por ter, tipo, sei lá, se mobilizado e tal. A gente tá voltando com fubá já, na real. Tipo isso. Basicamente. Gente, mais alguma questão que a gente queira levantar? Você acha que é bom ou ruim? Você que é o cara. Cara, eu não sei. Eu penso muito no Last of Us. Entende? O Last of Us é um jogo com coisas complexas. É um jogo assim. Morre um monte de gente. É um jogo que tem várias cenas enfim, né, de ação. E tu pergunta pra quase qualquer pessoa qual é a cena que eles lembram. Eles vão dizer: é a cena da girafa. A cena da girafa é uma cena, né, não é nem spoiler assim, porque é uma cena mínima, né, que simplesmente fala muito sem falar nada. Ela é uma cena puramente sentimental, é uma cena puramente afetiva, entende? Assim, que fala sobre várias coisas daqueles personagens, sobre várias coisas da vivência daqueles personagens, sobre várias coisas que aqueles personagens pensam sobre o futuro sem falar absolutamente nada. E assim, raramente tu vê algo desse nível ser colocado no mainstream. Assim. A cena da girafa, pra mim, é uma grande vitória também do mainstream. E eu acho que no momento em que o videogame se tornar um pouco mais afetivo nesse sentido, que ele queira, né, manter afetos, falar sobre afetos diferentes, como o cinema faz, ao invés de ficar tentando simplesmente colocar as pessoas num modo de repetição, de um modo de repetição masturbatória, como eles têm feito, eu acho que nós vamos ter com certeza uma comunidade diferente. Entende? Aí as questões é, bom, se fica mais potente ou menos potente, bom, se dilui, mas até onde se diluir é realmente um problema. Entende? Até onde o se diluir é acabar com aquela questão. E por que a gente não pode pensar se diluir como, bom, fazer com que questões que são importantes poder acessar mais gente? Entende? Eu acho que pode. Eu acho não. Eu tenho uma aposta que uma bem otimista de que sim, o videogame mainstream, no momento em que ele começa a chupar um indie, principalmente nessa questão, né, dessa ética do afeto, agora eu estou escrevendo um pouco sobre isso, sobre bom, que a cena queer tem uma ética do afeto. Bom, esse jogo tem que te afetar, esse jogo tem que te colocar em algum espaço que tu não está normalmente, entende? E isso é mais importante do que tu te divertir. No momento em que cada vez mais o videogame começa a se aproximar disso, nós vamos ter um videogame que vai ter, sim, um peso diferencial na vida das pessoas maior. E um peso de comunidade maior também.
Eu tendo a concordar. Tendo não, na verdade eu concordo. Mas aí só pra ser chata, assim, um pouquinho. Do tipo, esse lance dos afetos, né? Eu não sei, será que é realmente interessante a gente ficar apostando nesse sentimentalismo do videogame, saca? Porque eu tenho um ranço muito grande, por exemplo, com Existe Amor em SP, tá ligado? Eu sei que vocês nem são daqui, mas com essa ideia de que os afetos são politizados e que é isso, né? Que o amor e os afetos bastam e que Não, mas é mais amor. E eu não sei, eu fico com um pouco de medo é que da eu falo gente. em afeto, eu não falo em afeto num sentido de afetinho bonitinho, entende? Fofismo. Fofismo. O afeto no momento de te tirar de um, né, te tirar exatamente de uma posição de conforto. Né? O afeto, o Alien, o Isolation, ele é afetivo no momento em que tu sente medo daquilo, entende? O medo é um afeto, a raiva é um afeto, né? O jogo da Entropy, que a gente estava falando, o Queer Lovers, ele é um jogo baseado puramente no afeto, entende? E não é no afeto no amor, é vários afetos, é no amor, é não saber como transmitir as coisas com palavras, é no desespero, entende? É tudo isso muito rápido, assim. Então, quando eu falo afeto, eu não falo no amor, porque eu acho esse papo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar mais na próxima vez. Esse papo de, acho que se as pessoas se respeitarem, qualquer. A empatia é tudo. A empatia não é tudo, entende? A gente tem que ter uma mudança social e que não vai ser feita só com empatia, só com amor, só com, vamos ouvir o próximo. Entende? Não, Eu, justamente, eu era isso que eu. concordo contigo. O mais amor, por favor. Não, a gente precisa de mais justiça social, a gente precisa de mais acesso para as pessoas. Aí depois a gente pode pensar no amor, entende? Mas quando eu falo em afeto, é isso. Assim, é o poder te tirar de uma certa posição de conforto, porque os videogames te colocam numa posição de conforto o tempo inteiro. A gente estava falando esses dias que até tem alguns jogos mainstream que te tiram da posição de conforto, como o próprio Bioshock, né? O Bioshock te tira uma posição de conforto onde tu tem que lidar com sentimentos contraditórios e uma questão de, né, o Bioshock, vou falar no Infinite, que aí não dá muito spoiler, né, quando tu tem que escolher se tu vai te entregar para aquelas pessoas naquela cidade estranha, não conseguir fazer o que tu quer, ou se tu vai jogar uma bola, né, num casal interracial. Então, assim, tu vai concordar com aquilo que é obviamente errado ou tu vai ficar na tua? Então, assim, isso é uma posição afetiva, existe uma certa ética afetiva, né, que é o que eu tô falando, que é bom, isso te afeta de uma forma, mesmo que bom. Uma pessoa que vê isso pode, não tem trigger warning, entende? Uma pessoa que vê isso pode ficar muito puta e desligar o videogame e dizer, eu não quero jogar um videogame sobre isso. Que é um caso da tentativa da direita nerd atual de fazer em todos os lugares. Não, eu não quero jogar. Que era a questão do prêmio Hugo, por exemplo, né? Da questão dos setups de dizer, não, a gente não quer ler coisas sociais, a gente não quer. A gente não quer que isso ganhe, a gente não quer que essa coisa cresça. Entende? Porque isso é afetivo. Perdão. Isso é afetivo. Entende? Isso é uma coisa dos afetos. Afetos nesse sentido de te colocam numa posição ou outra e te obrigam a te colocar numa posição ou outra, podendo fazer com que tu tenha que mudar alguns pensamentos. E esse efeito pode ser provocado não só com recursos narrativos também, né? Sim. Pode ser provocado através da mecânica do jogo, pode ser provocado através da imagem, né? Por exemplo, eu tenho jogos que, né, transtornaram algumas pessoas, né? E são coisas até bem abstratas, assim, né? Não é nada que fale a respeito de uma experiência muito pessoal, nem nada disso, né? Mas só pelo fato, por exemplo, de tu ter um clone de Frogger que é impossível de ser vencido, né? Isso já causa na pessoa uma resposta violenta, né? Ou uma resposta a essa violência que é não permitir que a pessoa conclua, né, um arcade, né? Eu acho que isso é interessante, né? Que a gente pode usar o videogame que já tem uma cultura para poder, né, enganar as pessoas de certa forma e botar elas em condições afetivas diferenciadas. Sim. Então não é só a narrativa, não é só literatura e cinema, mas é também jogo, né? E o afeto também tá no jogo, né? Sim. Sim.
Sim, tudo bem, eu sei que bom então. Que bom que eu concordo com você plenamente, Lucas. E a gente tá pensando na mesma coisa. Por um momento eu fiquei um pouco assustada com a coisa dos afetos, mas fui eu que viajei. Por que, Carol, tu não acha que as pessoas todas têm que se amar? Tu é contra o Não, amor? para, não. Para! Como assim? O bagulho Mas, é mais ódio menos PlayStation. gente, Mais mas ódio. o ódio não leva a nada. Ou a gente pode jogar Call of Duty logo e ficar todo mundo se matando, nervoso, né? Esses jogos violentos e tudo mais. Já tá tudo resolvido. Não, eu concordo plenamente. Eu não gosto desse papo do mais amor, por favor, né? Da paz. É o mesmo papo da paz, né? Tu é contra a paz. Pois é. Só o fato de tu colocar por favor e amor na mesma frase já perturba, né? Sabe que eu tenho uma história que eu sempre conto que uma vez, não aconteceu comigo, aconteceu com meu irmão. Ele atendeu o telefone e era uma pessoa pedindo dinheiro para crianças com câncer. E ele disse, não, obrigado, não vou. E a pessoa disse, tu não te importa com as crianças morrendo com câncer? E ele ficou puto e disse assim, isso é uma coisa horrível para se dizer para as pessoas. Ficou putíssimo com a pessoa. E é isso, assim, né? O problema das crianças morrendo com o câncer e com o amor é isso. Assim, tu não pode ser contra o amor. Tá, mas isso não vai resolver o problema, não. Mas tu é contra o amor, né? Então, não pode, né? não pode, gente. É que nem o ódio, né? Mais ódio, menos por mas quem é que gosta de ódio? Mas concordamos. Não fiquem assustados. Eu realmente não acho que o amor e a empatia vão resolver todos os nossos problemas. É que não são princípios, né? Não são. São sei lá, estratégias e ferramentas. Ferramentas, eu acho, né? Que, aliás, na maioria das vezes nos ferram muito mais do que nos ajudam. Sério. Né? Não o amor em si, mas o uso do amor para justificar, né? Sim. Aliás, né, a gente não pode esquecer que grande parte das mulheres que são assassinadas por seus maridos são assassinadas por crime passional, por amor. Sim. Verdade, né? O amor tá matando quase mais que o ódio, não pode? Uhum. Bueno, acho que então dá pra gente encerrar aqui. Vamos fazer umas falas finais, quem sabe. E aí, Pedro? O videogame é revolução, não é? Bom, fechando então, né? Fechando os trabalhos. Eu acho que o que ficou mais relevante aqui, né? Que pode nos servir para o futuro seria pensar no nosso potencial de cooptação do mainstream, né? A gente pode cooptar o mainstream, né? A gente pode derreter, deformar o videogame, certo? De fora, né? A gente não precisa estar dentro do mainstream, né? A gente não precisa ser a Capcom, mas a gente pode usar, né, aquilo que ela produz e deformar. E claro, aquilo que ela produz não são só os jogos, mas todos os efeitos que ela produz nas pessoas, a gente pode aproveitar eles. A gente pode estar presente na comunidade. Eu acho que a urgência está na comunidade, né? Na comunidade dos jogadores, na comunidade dos fazedores, na comunidade dos comentadores. É tudo esse bolo de pessoas fazendo coisas e pensando no videogame. E, né, eu acho que também continuam sendo úteis, né, aquelas definições de vanguarda contra a cultura, né, propaganda, como é que a gente pode perceber, onde que a gente pode perceber isso como potências, né? Onde é que estão essas potências revolucionárias? Então, o videogame é potência de revolução, né? E a nossa tarefa revolucionária é localizar essas potências e explorar elas. Então é por aí. Bom, eu vou ser meio abusada, assim, já que é fala final e já que a gente é meio abusado. Cara, e esse pensamento acabou de vir, assim, pra mim agora, nesse instante. Talvez seja uma grande bobagem. Mas pensando que a tendência de tudo daqui pra frente é a gamificação, né? É transformar absolutamente tudo que a gente faz em jogos, até porque a gente não consegue mais ficar longe da tecnologia e é o celular o tempo inteiro, são várias telas o tempo inteiro, e a gente transforma as nossas agendas em joguinhos e todas essas coisas. Eu tô aqui me perguntando, se o videogame não é revolução, nada mais vai ser, né? Porque parece que tudo daqui pra frente vai ser jogo, né? Vai ser gamificado, assim.
Então, assim, eu mantenho. Eu acho que o videogame tem potencial revolucionário, talvez se não for ele, não é mais nada. Então é bom que a gente aprenda justamente a identificar esses potenciais e explorá-los e trabalhar com eles. Bom, eu não sei se eu quero falar do potencial do videogame, porque acho que isso já foi falado, mas eu vou falar talvez da experiência do podcast, assim, que é isso que a gente falou, assim, das discussões em torno do videogame e do que elas podem contribuir, assim, eu acho que várias questões interessantes surgiram durante a conversa, assim, e que acho que vai para as 20 pessoas que é o podcast, acho que vai dar bastante elementos para elas pensarem o game, pensarem todos esses agentes em torno do videogame, assim, a indústria, a cena independente, quem consome, quem assume mais a posição de crítico, assim. Então, eu acho a experiência muito válida, assim. Bom, a minha fala de fechamento tem a ver um pouco com umas questões também que eu estou pensando. Eu gosto muito da visão de alguns filósofos contemporâneos, tipo Vladimir Safatli, por exemplo, que diz que a política atual tem que ser pensada como uma política de afetos, né? Já que esse retrocesso no Brasil em algumas questões tem a ver com o ódio, pensar de que forma a nossa sociedade pode construir alguns locais, não locais físicos, né, mas algumas experiências afetivas diferenciais, é vital para pensar democraticamente a possibilidade da gente poder ter um mundo mais justo. Nesse sentido, eu acho que os videogames podem ser revolução, principalmente quando a gente vê que o mainstream está se obrigando a não só se tornar mais afetivo, mas a se tornar uma instância que ouve mais, que escuta mais. Nós já estamos podendo questionar a representação nos videogames porque já há uma representação maior. E a gente olha e diz, não é essa representação que a gente queria. Então essas possibilidades mostram que o mainstream está mais aberto do que a gente pensa. Que a gente pode, como o Pedro diz, tomar o mainstream. Mas que mais que isso, que o mainstream pode nos levar em alguns lugares interessantes se a gente puder saber lidar com ele de uma forma diferenciada. E assim a gente poder ter, então, uma comunidade menos tóxica, né, e menos fechada também. É isso, gente. Acho que ficou bom. É isso. Curti. Estou muito contente da gente estar tendo essas conversas. Tá me ajudando horrores com a minha vida e um monte de coisas que eu não tinha para quem falar. É bom que a gente pode ficar pirando junto, né? Em vez de ficar só Não, sozinho na própria cabeça. As 20 pessoas, eu não consigo passar de 20. Eu vou usar a estimativa da Bruna, que para mim é a mais otimista, que eu não consigo passar de 20 pessoas que vão ouvir isso. Né? Não vão estar tão felizes quanto a gente. Assim, Acho que sempre tem uns doidos na internet, cara.